Iniciarei agora com a primeira mensagem. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, versículo 11, capítulo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no tervilho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos, calejadas na edificação das colunas brilhantes, aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem-se molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Mensagem de Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear, Jesus, Mateus 13:3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamentos de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato de terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que lhe acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento,
Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Assim seja. Boa noite. Vou ler para vocês a terceira mensagem da noite, do livro Conduta Espírita, do autor Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E o título é, capítulo 21, Perante a Criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento de grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurguem os sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividade de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica. Circunstância esta que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita.
Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Assim disse Jesus. Está em Lucas 18:16. Eu vou para os recados dessa noite. Nós temos o evangelho presencial aqui na casa, todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã, também com o passe coletivo, assim como será hoje, tá? Temos o curso básico às quartas-feiras, com o professor Gilberto, na sala logo ali acima, com início às 19h30, tá? Os interessados dos cursos, pode deixar o nome ali na recepção, telefone, que a gente entra em contato e coloca vocês no curso. Também tem os estudos dos livros de André Luiz, nesse momento com o livro do Nosso Lar, todas as sextas-feiras, a partir das 19h45. Da mesma forma, os interessados podem deixar o nome na recepção. E temos o curso online às segundas-feiras de reforma íntima, tá? Este é online e se vocês quiserem se inscrever, o início também é às 8 horas, todas as segundas-feiras, bem? Então, convido a todos aí já elevando os pensamentos, entrando em conexão com a espiritualidade para o nosso evangelho com a Ana Rosa. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu sou Ana Rosa e gostaria de convidar vocês para fecharem os olhos, se assim quiserem, e nos conectando com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais da nossa casa, que eu gostaria de agradecer aos nossos mentores, que nos trouxeram aqui, né, que nos conduziram hoje aqui. Agradecer aos mentores desta casa que oportunizaram a quarta-feira para que nós estivéssemos aqui. Agradecer a Ismael pelas purificações que o Brasil está passando. Agradecer a Jesus e a Deus pelas purificações que a humanidade e o planeta está passando. Que essa vibração possa chegar até a espiritualidade e ser aceita, assim seja. Eu vou falar com vocês sobre um tema que saiu para mim num dia de evangelho no lar, né? Na minha casa eu faço sozinha, porque a família não participa, mas isso não me incomoda. E num dia desses saiu o tema motivos de resignação. E eu gostei daquele tema, daquele título, e eu deixei meu marcador de páginas ali e fui lendo assim algumas vezes durante o dia. Às vezes lia um trecho, às vezes lia tudo, e assim foram por alguns dias. E quando foi me solicitado vir aqui, qual tema eu falaria? Eu já tinha pensado no outro tema que estava mais difícil para mim, mas aí eu resolvi falar sobre este tema. E assim, na verdade, é um estudo, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, é uma coisa mais, para mim pelo menos, é uma coisa mais rápida. Mas aí eu fui me aprofundando nesse motivos de resignação. E aí, no próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui verificar que esse motivos de resignação estava no capítulo 5 do Evangelho, que chama as bem-aventuranças, felizes os aflitos, bem-aventurados os aflitos. E aí eu pensei, bom, vou procurar a internet, que vai ser uma coisa mais rápida para mim. E nessa pesquisa que eu fiz,
Apareceram muitos vídeos, eu vi alguns e me detive em 2, que é melhor eu falar quais são, para que eu me esqueça, que eu me baseei neles para poder estar falando com vocês hoje. Que foi da RAI TV, As Bem-aventuranças, de Maroíse Baio e Luciano Arruda. E o outro foi de Kardec, Rio Preto, que é do André Luiz Sobreiro. São 2 palestras que valem a pena assistir, tá? Bem profunda mesmo. Bom, aí eu já sabia que fazia parte do capítulo 5, mas onde estavam? E fazia parte das bem-aventuranças, mas onde estava a bem-aventurança? Fui descobrindo que as bem-aventuranças faziam parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Bom, e quando foi esse Sermão do Monte foi proferido por Jesus? Também descobri que foi na região da Galileia, perto de um lago de água doce que a gente chama de Genezaré, ou como ele é chamado de Mar da Galileia. E nessa região é uma região muito fértil, que os galileus, eles eram os agricultores, eles cuidavam do rebanho e da pesca, porque esse lago, ele é enorme, ele tem 21 quilômetros de extensão por 13 de largura. Ele é de água doce, mas o pessoal pesca nele, e até hoje é uma região muito fértil. Só que tinham 2 situações. Jesus esteve nesse local por 3 anos, pregando, ensinando as pessoas desse lugar. E os galileus, eles eram muito mal vistos. Eles eram pessoas que trabalhavam de sol a sol, não tinham tempo de estudar o livro da Torá, que era o livro sagrado da época. Então eles eram mal vistos porque não eram estudiosos da religião e também sofriam com o domínio dos romanos, que estavam por lá cobrando impostos pesados, e qualquer coisa que eles fizessem, eles eram penalizados, Então era um povo muito sofrido, e por esse sofrimento que eles tinham o coração revoltado, eles eram magoados, Então Jesus foi falar justamente para esses galileus, E o que é muito estranho, porque bem-aventurados os aflitos, como eu vou falar de só dessa bem-aventurança, Bem-aventurados os aflitos, como assim? Como eu posso ser? Porque por bem-aventurados eu entendo feliz. Como posso ser feliz se eu estou aflita? Então Jesus foi falar para eles para dar um consolo para esse coração, E com o passar do tempo, eles foram aceitando e entendendo um pouco melhor essa bem-aventurança, certo? Agora, puxando um pouquinho essa situação para os nossos dias, nós do Espiritismo, eu entendo assim, nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. O que significa isso? Significa que as provas que eu passo são essas coisas que a gente passa no dia a dia, que às vezes a gente se sente magoado, se sente oprimido. E por quê? A gente não para pensar, às vezes a gente vai só naquela correria, Eu preciso me acalmar e me questionar por que eu estou passando por isso. É uma coisa que me visa o futuro. Eu estou passando por isso para que eu possa me burilar, para que eu possa purificar e seguir em frente, na minha evolução. Já a expiação, eu estou resgatando alguma coisa de vidas passadas, certo?
O nosso mundo, ele é um mundo de provas e expiações, e a gente está indo para um mundo de regeneração. Então, eu estou me desligando do passado e estou me colocando a seguir, né, no futuro. E assim, quando eu me sentir angustiado, eu devo me acalmar, conversar com Deus e perguntar o que eu preciso, por que eu estou passando por isso, o que eu preciso resolver, de que maneira eu posso aceitar essa situação e continuar na minha caminhada, né? Seria isso. Eu me desligo do passado e vou rumo ao futuro, né? Eu vou ler para vocês o texto que está aqui no Evangelho, que fala motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio de cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem diz a seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações, para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigado? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Então devemos sofrer com o coração agradecido. É muito estranho, mas a gente deve exercitar. Por conta própria eu posso dizer isso a vocês. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada. Inevitável, se não for hoje, será amanhã, se não for nessa vida, será em outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois se nas aflições se murmura, se não se aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o preço dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário sobre a terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa.
O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E em lugar de lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fizeram avançar. Para aquele que, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, ele lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos e contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição tortura-se voluntariamente e acrescenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Convido os senhores a fecharem os olhos, se assim o quiserem, para a prece final. Neste momento, Senhor, quero pedir aos pobres, aos necessitados, de amor, de atenção, de carinho, de saúde. Agradecer por pessoas que se doam em prol de pequenas e grandes causas. Pessoas que fazem o seu melhor em seus trabalhos e hoje em especial aos profissionais da saúde que têm convivido com muito sofrimento. Paz a todos, assim seja.